Olá pessoal, meu nome é Cleiton Melo. Nós falaremos hoje na aula sobre intubação endotraqueal, a avaliação, a utilização de checklist pela equipe assistencial, assim como a padronização de materiais utilizados nesse procedimento. Vamos lá então. É importante que quando nós estamos falando aqui de intubação, nós estamos falando de uma via aérea definitiva. Essa sigla IOT é usada para intubação orotraqueal, mas também nós podemos ter, que é menos comum, a intubação nasotraqueal. É comum também a utilização da sigla IET, é de escola, como intubação endotraqueal, podendo então ser por via naso ou orotraqueal. Nós devemos lembrar que esse é um procedimento médico. Na equipe de saúde, somente o médico tem respaldo pelo conselho de medicina para estar fazendo o procedimento, não por o enfermeiro, por exemplo, não ter competência de aprender a técnica, mas nós nem ensinamos a técnica para enfermeiros, justamente pelo fato de que ele não pode assumir geralmente as complicações do procedimento, e em muitos pacientes ele depende da utilização de medicamentos que vão ter que ser prescritos para o preparo, analgesia, sedação, bloqueio neuromuscular, né? E medicamentos que inclusive têm uma série de eventos colaterais. Nós sempre lembramos aí como indicação de intubação, principalmente aqueles pacientes que vão ter um quadro de insuficiência respiratória aguda, os pacientes que terão um nível de consciência rebaixado, geralmente com Glasgow menor ou igual a 8, quando ele então não protege a via aérea, e também é muito comum a intubação em vítimas de trauma grave e pacientes que vão fazer procedimentos cirúrgicos, geralmente com rebaixamento de consciência, para sedação, bloqueio, e aí você deixa o paciente mais confortável e a equipe também cirúrgica durante o procedimento. Lembrando aqui de alguns aspectos anatômicos essenciais aqui durante essa aula, que o nosso sistema respiratório, a função primordial dele então é a troca gasosa. O ar então em ar ambiente, ele tem uma proporção de 21% de oxigênio. Ele é inalado, ele pode entrar pela cavidade nasal ou cavidade oral. O ideal é que ele entre pela cavidade nasal, que ele já é filtrado, aquecido e ele passa por sistemas condutores, né? Eu queria chamar bastante atenção aqui para a faringe e a laringe, porque pacientes, por exemplo, que têm uma anafilaxia ou um trauma de face, podem ter um edema dessa região, chamada aqui de glote, e inclusive fechar a passagem do ar, obstruindo a via aérea. A cartilagem é esta membrana cartilaginosa que está aqui na entrada justamente da traqueia como um mecanismo de proteção, e ele inclusive será um indicativo durante a laringoscopia para o médico durante a intubação, como nós veremos aqui durante a aula. A traqueia, então, ela vai se subdividir aqui, chegando aqui embaixo, ela, na verdade, ela não se subdivide, na verdade, a traqueia, aqui próxima à região chamada de carina, ela dá origem, então, ao brônquio direito, ao brônquio esquerdo, e esses brônquios vão se ramificar, dando origem aos bronquíolos. Estes bronquíolos, já na fase terminal deles aqui, dão origem a pequenos sacos chamados de alvéolos, onde que ocorre então no leito capilar essa troca gasosa aí, né, que nós falamos da captação do oxigênio e da eliminação do gás carbônico por via respiratória. Lembramos que é importante a integridade do sistema respiratório, né? Nós podemos ver aqui nessa imagem o gradil costal, né? Nós lembramos que o pulmão ele é recoberto por uma membrana chamada de pleura. Nós temos a pleura parietal e a pleura visceral, né? E justamente é, nesse espaço, que é um espaço muito pequeno, quase que virtual, entre as duas membranas, eu tenho uma pequena quantidade de líquido também. E caso eu tenha um processo inflamatório, né, e uma drenagem de líquido maior para esse espaço, eu posso ter o que nós chamamos de derrame pleural. E aqui na base chama atenção para o diafragma, né, que é um músculo que vai ter uma importância fundamental na dinâmica respiratória. Este é uma simulação
mostrando a nossa dinâmica do ciclo inspiratório e expiratório. Então nós podemos observar que o tórax ele se movimenta, no caso aqui simetricamente, entre os movimentos de inspiração e expiração, e nós temos aqui o pulmão, que é um órgão bilateral, dentro da caixa torácica também, ok? Paralelo aqui ao coração, nós temos aqui essa divisão do diafragma, e abaixo do diafragma nós já vamos ter os órgãos abdominais. Então, mais uma vez, é importante que nesse mecanismo aqui de inspiração e expiração, a inspiração se dá no processo ativo e a expiração no processo passivo, para a saída de ar da caixa torácica. Quanto a aspectos anatômicos, aqui é muito importante considerar que nós temos aqui a cavidade nasal, a região do palato duro e palato mole. Isso aqui vai impactar principalmente em algumas intervenções, como utilização de cânula orofaríngea ou de Guedel, que nós discutiremos durante a aula, assim como a língua. Né? A língua de crianças ela tem um tamanho relativamente maior, proporcionalmente, facilitando também a obstrução da passagem do ar. Podemos observar aqui nesta imagem que a partir do momento que uma criança, por exemplo, um adulto, ele tem uma queda de base de língua, por um rebaixamento de consciência, um coma, a base da língua vai fechar a passagem do ar pela via aérea, né? Podendo trazer também ruído respiratório. E nós devemos sempre lembrar que são dois tubos paralelos, a traqueia na porção anterior e o esôfago na porção posterior. Isso aqui é muito importante, que a traqueia, então, ela faz parte da laringe, né? E quando nós falamos do esôfago, eu já tenho aqui um tubo condutor de alimentos, líquidos, a saliva, para o trato gastrointestinal. Devemos chamar atenção em relação às cartilagens aqui, né? Abaixo da epiglote, eu teria aqui essa membrana chamada membrana tireoidea. Abaixo dela eu tenho a cartilagem tireoide e existe aqui mais uma membrana com uma musculatura intermediária entre essas duas principais cartilagens, que é a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Justamente aonde que vão ser feitos alguns procedimentos, como a crico por punção, a traqueostomia, e discutiremos isso também durante nossas aulas de via respiratória. E gostaria de chamar a atenção para, tem que destacar a importância aqui da localização anatômica, né? Porque, por exemplo, a visualização da epiglote, quando o médico faz a laringoscopia e ele consegue elevar a epiglote, ele expõe aqui as cordas vocais, e justamente um marco de referência aqui nessa abertura glótica para que o médico saiba o local exato para que ele faça a introdução do tubo endotraqueal. Chamando atenção para particularidades pediátricas, né? Que as crianças geralmente elas têm a cabeça grande proporcionalmente aos adultos, ela tem uma laringe mais superior e anterior, ela tem uma região occipital proporcionalmente maior, uma epiglote mais cefálica, alongada e flexível. Eles têm um padrão mais de respiradores nasais, uma língua grande e flácida. E um ponto importante aqui na discussão sobre via aérea de criança é justamente essa cartilagem cricoide, que vários livros e manuais apontam, né? Que por referência anatômica, essa cartilagem cricoide ela é mais estreita na criança e ela vai tornar esse espaço aqui tubular da via aérea mais em forma cônica. Até por isso que nas crianças eu tendo a fazer cálculos diferenciados para para definição da cânula endotraqueal a ser utilizada. A criança também ela tem a respiração mais dependente do diafragma do que os adultos. E nós temos publicações recentes, como esta imagem mostra, de um blog, uma página muito bacana que chama sobrevivendo nas horas vagas.org,
em que ela mostra que, na verdade, nós temos evidências de que o ponto mais estreito da via aérea de criança, ele não é aqui ao nível da cartilagem cricoide, e sim no diâmetro transverso da secção subglótica. Tá? Então, esse é um detalhe importante, porque ainda assim nós encontramos vários manuais apontando como a cartilagem cricoide como ponto mais estreito, e não é esse diâmetro transverso da secção subglótica. Para que seja feita a intubação endotraqueal, nós temos que lembrar justamente de checklists, de métodos mnemônicos para a realização do procedimento de forma rápida, assertiva e pensando na segurança do paciente. Um mnemônico muito recomendado é esse chamado topzera, que ele tem 7 passos. Então, o T de tudo pronto, o O de oxigenar, o P de primeiro otimizar o paciente, principalmente a condição respiratória e hemodinâmica, né, cardiovascular. O Z de zero, zero consciência, zero reflexo para esse paciente na intubação, tanto que vão ser feitos medicamentos analgésicos, sedativos e bloqueadores por indicação médica, exceto no paciente em parada cardiorrespiratória, que ele já vai estar inconsciente. Os eixos alinhados, nós veremos isso durante a aula. Uma rápida introdução do tubo. Esse procedimento não pode ser muito prolongado, porque ele submete o paciente a uma apneia, pode levar à hipoxemia e à parada cardiorrespiratória. Então é muito importante o profissional capacitado para isso. E a avaliação pós-tubo, que será um tema a ser discutido aqui também, ok? Então, na unidade que eu trabalho, o hospital nós padronizamos aqui um checklist para intubação, nós já tínhamos uma versão anterior, e agora nós temos aí perante, né, a pandemia do coronavírus, e isso aí fica até como recomendação de precaução, independente de ser um paciente com coronavírus ou qualquer outra doença viral com contaminação de aerosóis, que nós temos que ter uma sequência e principalmente a biossegurança dos profissionais durante o procedimento. Então vamos lá. O checklist ele pode ser feito por qualquer profissional, né? Pode ser o médico, o enfermeiro, o residente, médico de enfermagem que está ali, o fisioterapeuta, o técnico, é o profissional que está disposto e já tem experiência de liderança de equipe, porque ler o checklist também você tem que avaliar as respostas para não dar sequência ao procedimento sem que você tenha o cumprimento destas etapas. Então, primeiro item, explicar o procedimento aos pacientes e familiares, investigar alergias, avaliar se existe um preditor de intubação difícil. Caso exista, e nós temos métodos para avaliar isso que eu explicarei aqui, como o método Lehmann, né? A escala de Mallampati, avaliaremos aqui a indicação e a possibilidade de obstrução de vias aéreas, como em uma reação anafilática que nós podemos ter o edema de glote e o fechamento da via respiratória. Já é muito importante acionar uma equipe com grande experiência em via aérea difícil, via aérea cirúrgica, como a cirurgia geral, anestesiologia, para que estejam de sobreaviso no atendimento a esse paciente. É recomendado também a retirada de próteses e a aplicação destas escalas que eu discutirei. Então vamos lá. Eu já vou mostrar para vocês o que significariam essas escalas e esses preditores aqui de ventilação difícil, como por exemplo a dificuldade de vedação de máscara pelo formato do rosto do paciente, a obesidade, pacientes idosos, assim como aqueles que têm ausência de dentes que podem dificultar a vedação da máscara na face. Então, na avaliação desses preditores de intubação difícil, nós utilizamos geralmente esse mnemônico chamado de Lehmann, e avaliando a dificuldade aqui da via aérea, o L, você vai procurar marcadores externos aqui de dificuldade. Marcas de traqueostomia feita previamente, pescoço curto, abertura de boca pequena, anormalidade dos dentes, assim como a má oclusão da mandíbula e a presença de barba também, que podem dificultar até o exame físico e a visualização da região cervical e facial
do paciente. O E, ele já pede essa avaliação aqui da abertura e da inclinação da cabeça, né, tendo essa graduação entre 1, 2 e 3. Na graduação 1, avaliando aqui a presença de 3 dedos entre os dentes superiores e inferiores. Na graduação 2, 3 dedos entre o mento e o ocioide. E na avaliação 3, 2 dedos entre o ocioide e a tireoide, que são condições que, se não estiverem presentes, indicam, na verdade, uma dificuldade maior, ou seja, caso eu não atenda esse distanciamento mínimo entre dentes superiores, inferiores, mento, ocioide e a glândula tireoide, são preditores de via aérea difícil. Nós temos a tão utilizada escala de Mallampati, que ela prevê a visualização da glote. Podemos ver aqui que esse teste de Mallampati ele foi padronizado e sugerido pelo autor em 1985. Nós devemos observar aqui que na cavidade oral nós temos primeiro aqui a estrutura do palato grosso na parte anterior e na parte inferior a parte do palato mole, justamente onde que nós temos aqui a projeção da úvula, as amígdalas na região lateral, e lá no fundo você vai ver a faringe, a laringe, justamente em que você presume a visualização na laringoscopia das cordas vocais. Então, nessa escala, a gente pode observar que quanto mais visível estiver essas estruturas, como a úvula, a região do pilar do palato glosso, né, isso é um indicativo que a via aérea é fácil, ou seja, não será tão difícil de visualizar a glote e intubar o paciente. Podemos observar aqui que do grau 1, passando para o 2, o 3 e o 4, fica cada vez mais difícil de visualizar as estruturas da cavidade oral, até o ponto do grau 4, em que praticamente eu não visualizo nada dessas estruturas do palato mole, do pilar palato grosso, das amígdalas, né, da úvula, me dando indicativo de uma via aérea muito difícil. E aí nós temos essa classificação também de Cormack-Lehner e Lehane, Cormack e Lehane, e que eles sugerem uma classificação também de grau 1, 2A, 2B e 3A. O que significa isso? Essa avaliação de grau 1, a maior parte da fenda glótica ela é visível. Na avaliação de grau 2A, apenas a porção posterior da glote ela é visível. Na graduação 2B, apenas as cartilagens aritenoides são visíveis. Na avaliação 3A, epiglote visível e passível de elevação. Nós temos ainda também a classificação 3B, que é uma epiglote aderida à faringe, em que ela não estou conseguindo fazer a elevação dessa epiglote, e o grau 4, nenhuma estrutura laríngea visível, ou seja, nem a epiglote será visualizada. É importante que hoje, mesmo pacientes fora do ambiente de emergência, numa avaliação pré-operatória, o anestesiologista já faz essa avaliação para dizer também o risco cirúrgico de cada paciente. Então, retornando aqui ao nosso checklist, nós temos os preditores de ventilação difícil, como nós falamos, e as condições. E é muito importante aqui que, quando nós estamos falando de preditores de ventilação difícil, quando presente, nós temos que questionar a equipe de suporte, né? Como deixar de sobreaviso a equipe da cirurgia geral, da anestesiologia, sempre que disponíveis, e também já deixar disponível uma maleta de via aérea difícil, ou via aérea de emergência, para procedimentos como máscara laríngea, combitube, tubo laríngeo, ou mesmo até uma cricotireoidostomia por punção ou uma crico cirúrgica para obtenção de via aérea. O checklist ele pede para que a gente avalie se as condições do paciente podem ser melhoradas, né? Nós sugerimos sempre 2 acessos pérvios e ressuscitar o paciente, né? Sempre de maneira restritiva. O que nós estamos falando? Cuidado com a hipervolemia, cuidado com infundir muito volume no paciente, principalmente os cardiopatas, que eu posso fazer uma congestão pulmonar.
E também a pergunta se o profissional deseja iniciar alguma droga vasoativa, alguma amina, para melhorar a pressão arterial antes do procedimento. Lembrando que grande parte das drogas que são feitas durante este procedimento tem um efeito hipotensor, principalmente o fentanil, que é uma droga analgésica. A pré-oxigenação, nós temos que saber se ela está ideal ou não, né? Então, sugerido aqui um oxigênio, isso vai variar pela faixa etária pediátrica e de adulto, né? Mas em média de 8 a 10 litros por minuto, né? Nesses primeiros 3 minutos, trazendo uma pré-oxigenação que pode ser feita com uma máscara do próprio Ambu ou uma máscara não reinalatória de gás carbônico acoplada ao paciente. E mesmo é utilizado também em muitos pacientes a cânula nasal, o chamado catéter nasal, né? Em que ele vai dar uma dose suplementar de oxigênio, lembrando que eu desejo uma saturação alvo de 100% antes da intubação. O posicionamento, nós discutiremos isto aqui durante a aula, e aí é muito importante que a questão do posicionamento e da pré-oxigenação são fatores de sucesso aqui durante a intubação. Quanto a posicionamento, falaremos aqui da posição de cheirador, ou a sniff position, com a utilização de coxins e os marcadores de referência, conforme veremos aqui também durante a aula. Vamos lá então. Um lembrete importante é que a paramentação ela é fundamental, desde essa avaliação inicial do paciente, né? Pensando agora em transmissão de aerosóis, nós temos que chamar a atenção que existe essa paramentação ideal e completa até pelo risco de transmissão de gotículas, aerosóis, secreções da cavidade oral do paciente. Então, a ordem de aparamentação é feita higiene das mãos com álcool, aplicação do gorro, novamente utilização de álcool na sequência o óculos. Nós podemos observar que entre cada EPI é recomendado no intervalo entre a colocação entre um e outro a reaplicação de álcool 70% nas mãos, dando a sequência em gorro, óculos, máscara, avental e utilização de luvas. Existe uma recomendação, né, até da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que nós temos também que atentar aqui para uma diferença para procedimento, por exemplo, sem risco de respingo, sem risco de molhar e sem aerosol. Está indicado aqui nesse caso, que é um ponto diferencial, a máscara cirúrgica. Se há risco de aerosol, por exemplo, a intubação de um paciente, seja aí com tuberculose, seja com coronavírus, seja com H1N1 ou suspeita de qualquer outra doença de transmissão por micropartículas, já é indicado, como aqui o item 6 destaca, a utilização da máscara N95 ou a tão conhecida também como PFF2, tá? Porque elas filtram partículas geralmente menores que 5 micras. A monitorização desse paciente será fundamental aqui. Isso compete à equipe de enfermagem já ter disponível no leito um monitor multiparamétrico e junto a esse monitor multiparamétrico eu tenho que ter esses recursos mínimos como um eletrocardiograma contínuo, um oxímetro de pulso para que eu tenha acesso à oximetria do paciente e é sugerido também, se for disponível na unidade, um capnógrafo, porque a capnografia me ajuda a detectar precocemente a presença do tubo traqueal dentro do pulmão, pelo gás carbônico exalado. Os medidores de pressão arterial, como os manguitos de pressão não invasiva, ou mesmo de pressão invasiva, que é chamada PAI ou PIA, caso o paciente já esteja monitorado, assim como o medidor de temperatura. Então, eu desejo aqui ter esse paciente o mais estável possível antes de providenciar a intubação, para que ele não tenha uma PCR, uma descompensação ou bradicardia durante o atendimento. Temos que lembrar aqui da questão importante que o checklist nos solicita em relação aos equipamentos. Vamos retornar aqui ao checklist. Nós falaremos daqui a pouco sobre medidas de posicionamento, mas
Na preparação de equipamentos, o checklist solicita, pelo risco de contaminação, da verificação desses itens, a monitorização então com eletrocardiograma, saturação, PA e o EtCO2, que é o capnógrafo, que é a medida do gás carbônico exalado, assim como sugerimos aqui estes materiais mínimos: 2 laringoscópios, 2 tubos testados, o ambu, e aí a recomendação de ambusar o paciente de fazer a ventilação manual com esse reanimador é só se a saturação estiver menor do que 90%. Porque ventilar um paciente precocemente com ambu pode distender o estômago, aumentar a chance de vômito e broncoaspiração durante o procedimento. Deixo disponível o estetoscópio, uma cânula nasal, ou chamado catéter, que será acoplado no paciente com fluxo mínimo ali de 2, 3 litros durante todo o procedimento, para que eu forneça uma dose adicional de oxigênio, evitando a hipoxemia. Falaremos aqui do bugie e da sonda de aspiração. Vamos lá então para discutir um pouquinho mais sobre a nossa lista de equipamentos. Então, quando nós estamos falando aqui da preparação do equipamento, nós temos que ter disponível no leito onde o paciente será entubado, ou lembrando também que um paciente desse pode ser entubado numa via pública por uma ambulância, né, de suporte avançado, numa aeronave com uma equipe de aeromédico. Então a gente tem que lembrar que nesses outros ambientes nós deixamos as maletas preparadas para o atendimento. Queria chamar a atenção do suprimento de oxigênio, o dispositivo de entrega, que pode ser aqui um balão autoinflável com uma válvula unidirecional, né? Nós estamos falando aqui do ressuscitador manual, tipo ambu, a cânula nasal ou mesmo a máscara facial. A cânula nasal é importante que ela pode continuar com o paciente durante todo o procedimento. A máscara facial ela já tem que ser retirada para que seja feita a laringoscopia. O equipamento padrão de via aérea, e aí nós vamos deixar disponível máscara facial, cabo de laringoscópio, as lâminas de tamanho próprio para a faixa etária, tubo endotraqueal. Nós discutiremos aqui sobre o tamanho dos tubos, porque existe uma variação entre crianças, adolescentes e adultos, e os cadarços e fitas de fixação também. Temos que ter disponível equipamento de via aérea difícil para um plano de via aérea, que ele pode incluir uma via oro ou nasofaríngea, a utilização do fio bugie, que é este aqui azul, na base inferior, que é um guia semiflexível, que é utilizado diferente do guia metálico, que é o guia rígido. Mostrarei aqui para vocês algumas novas imagens sobre a utilização do bugie, porque ele facilita muito na intubação difícil e ele pode ser inclusive introduzido diretamente na glote, na traqueia, para que a partir dele seja feita a introdução do tubo. Então ele serve realmente como um guia, diferente do guia metálico, que não pode ser introduzido sem estar acoplado ao tubo. O videolaringoscópio, falaremos dele aqui também, porque ele é um dispositivo hoje muito utilizado até em centro cirúrgico, por anestesiologistas, né, ou em algumas unidades de emergência, em que você tem um vídeo acoplado ao laringo, facilitando a visualização da região da glote e da laringe. Os dispositivos supraglóticos de resgate, como máscara laríngea ou via aérea supraglótica, né, que nós discutiremos também na aula sobre manejo de via aérea difícil. Aspiradores com fonte de vácuo e as sondas específicas, a monitorização desse paciente mínima com oxímetro, capnógrafo, pressão arterial e ECG, e as drogas, que nós falaremos também numa aula à parte, em que discutiremos sobre agentes que são indutores para manutenção de anestesia, bloqueadores neuromusculares e drogas adicionais, adjuvantes como vasopressores, adrenalina, atropina e até o fluido que vai atuar como a solução salina conectada à via venosa para que eu administre a droga e faça bolos lavando mais rápido para que esse medicamento chegue rápido na grande circulação. Aqui então estou mostrando para vocês que
Se eu pensar numa intubação pediátrica, eu tenho características aqui, por exemplo, na cânula orofaringe ou cânula de Quedel, eu posso começar a pensar de cânula número 0, 1, 2 ou até 3, dependendo do tamanho da criança. Os tubos, nós temos numerações distintas, e lembrando que existe no mercado tubos com ou sem cuff. Quando eu falo cuff, estamos falando de balonete. As pinças, também chamada pinça de McGill, pinças utilizadas propriamente para intubação, pediátrica geralmente. Quando vai intubar adultos, raramente eles solicitam essas pinças, é muito difícil. Esse guia aqui azul, flexível, é o nosso chamado guia Buge, tá? Nós podemos ter também a cânula aqui verde, a nasofaríngea, e os cabos de laringoscópio. Nós temos adaptação entre cabos de adulto, que são geralmente mais robustos, mais grossos, e os cabos pediátricos, que são mais finos, podendo ser utilizado lâmina curva ou lâmina reta, como nós discutiremos aqui nessa aula também. Na padronização de materiais de pacientes adultos, geralmente nós teremos aqui uma numeração mais reduzida de tubo, pensando, né, em pacientes adultos. Eu vou ter um tamanho um pouco padrão de tubo para homem e mulher, como eu falarei aqui durante essa aula, e os mesmos dispositivos ali, como aqui essa imagem mostra ainda um medidor de capnografia, né, de CO2 exalado, esse guia aqui azul, que é o Buge, e os fixadores de tubo também, que nós podemos ter fixadores artesanais, fabricados, produzidos no momento com fita adesiva, como micropore, esparadrapo, ou já os fixadores comerciais que já vêm prontos e que têm uma ótima qualidade. Nessa imagem aqui também, eu demonstro para você sobre o fio guia metálico, tá? Que é o fio guia rígido. Alguns médicos optam por intubar utilizando guia rígido, outros já solicitam guia flexível, chamado de Buge. É, Quando nós falamos da suplementação de oxigênio, a hiperoxigenação do paciente, nós podemos estar utilizando aqui dispositivos como a máscara não reinalante com reservatório, lembrando que essa máscara ela vai ser ligada geralmente num fluxo que pode variar de 8 a 15 litros por minuto, e ela fornece oxigênio de forma segura, geralmente com uma fração inspirada de oxigênio superior a 95%. Só temos que tomar cuidado com os pacientes que são retentores de gás carbônico, porque a utilização dessa máscara pode gerar uma narcose e um rebaixamento de consciência. E é extremamente comum a utilização da cânula ou catéter nasal, o termo correto aqui, né, da utilização de cânula. Nós temos tamanhos diferentes aqui, como a imagem mostra, para adultos, crianças e neonatos, para evitar inclusive a lesão da narina. E nós lembramos que o oxigênio ele tem aqui no ar ambiente 21%. Se eu já acrescento 1 litro na cânula, eu já adiciono então, eu suplemento no paciente 24%. E por aí, em média, a cada 1 litro por minuto, eu poderia aumentar o oxigênio em aproximadamente 4%, chegando aqui numa fração inspirada que varia a no máximo 44% se eu colocasse 6 litros por minuto de oxigênio na cânula. E um detalhe importante que eu já falei é a orientação de manter essa cânula nasal com o paciente durante todo o procedimento, mesmo durante a laringoscopia, porque ela fornece essa dose, fornece uma reserva adicional para o pulmão de oxigênio e evita a hipoxemia na laringoscopia e intubação. Os ambus, existe sempre uma grande preocupação da qualidade, do funcionamento dos ambus. Ambu é o nome de uma marca comercial, né? Que é essa de Airway Minutes Breathing Unit. Então, que na verdade nós temos aí, quando eu falo de ambu, é um nome comercial, tá? Para esse reanimador manual. O ambu, ele geralmente ele é moldado por faixa etária. Nós teremos ambus aqui de tamanhos diferentes, acoplados a uma máscara respiratória.
e ele tem também um mecanismo de válvulas e umas válvulas e dispositivos em que eu controlo a liberação de pressão na ventilação do paciente. Tenho aqui uma via de entrada de ar ambiente e uma via para que eu ligue uma fonte adicional de oxigênio. Geralmente nós acrescentamos aqui oxigênio de 8 a 10 litros e essa bolsa reservatória ela deverá ficar insuflada, garantindo uma reserva de oxigênio a esse reanimador. Então, esse reanimador manual ele é indicado para essa ventilação assistida, acoplada aqui com o dispositivo bolsa máscara, tá? E aqui no caso nós estamos vendo inclusive a utilização de um filtro chamado de EPA, que é um filtro que ele principalmente ele bloqueia micro-organismos e ele está realmente também muito indicado agora para contenção de aerosóis como recomendação de biossegurança. Ok, então os reanimadores manuais, nós temos o fornecimento pelos fabricantes, né, geralmente com a recomendação por faixa etária. O Ambu, geralmente neonatal, ele tem um volume de até 250 ml. O Ambu, para recém-nascidos, a bebês termos, em que tenham até 1 ano e meio de idade ou 18 meses, o Ambu de 450 ml. E acima de 1 ano e meio, nós já utilizaremos o Ambu de 750 ml. Então é muito importante que nas unidades que atendem, né, quando nós falamos aqui de pediatria, nós temos aí crianças que vão ter a mesma utilização aqui de materiais como o Ambu de pacientes adolescentes e adultos. Quando eu tenho adolescentes, eu já tenho o mesmo número, talvez, de uma cânula endotraqueal que de um adulto. Então é muito importante o domínio pelo profissional desses critérios e da diferença de parâmetros entre crianças, neonatos e adultos, até porque o profissional pode vir a trabalhar numa unidade mista, como uma unidade do SAMU, em que ele pode a qualquer momento atender crianças, adolescentes e adultos. Aqui, esta imagem nos mostra em relação à diferença. Olha a importância. Se eu fizer uma ventilação no paciente com ambu, sem bolsa reservatória e sem acoplar uma fonte de oxigênio, eu vou estar ventilando esse paciente com 21% de O2. Se eu já acoplar no paciente uma fonte com oxigênio, num látex aqui, no umidificador de oxigênio a 100% de oxigênio, mas eu não tenho bolsa reservatória, eu vou estar ventilando ele em torno de 40 a 60% de fração inspirada de oxigênio, conhecida como FO2. E o ideal é que, como essa imagem inferior mostra, eu tenho que ter a bolsa reservatória e a fonte de oxigênio ligada, porque aí sim eu vou estar oferecendo próximo a 100% de oxigênio ao paciente. Então, esses reanimadores, eles vão estar sendo acoplados a máscaras também, que vão estar sendo indicadas de acordo com a faixa etária de cada paciente, desde neonatos, lactentes, crianças maiores e adolescentes. Então, é fundamental a disponibilidade desses equipamentos, a garantia do funcionamento adequado também e a qualidade, que isso é um ponto muito importante. Quando nós estamos falando aqui do laringoscópio, né? O laringoscópio nós temos aqui a diferença do nome das lâminas, né? Por exemplo, aqui, essa lâmina geralmente curva, ela é chamada de Macintosh, e essas lâminas retas, elas podem levar o nome de Wisconsin ou Miller. É mais comum da utilização desse nome, lâmina de Miller, tá? Um critério importante é que a utilização da luz da lâmpada no laringoscópio, ela tem que ser checada previamente no início de cada plantão de atendimento, porque a luz branca indica que eu tenho carga na pilha, na bateria ali do dispositivo de intubação. Luz amarela me indicaria que eu deveria trocar, tá? É inadmissível que a gente tenha falha de pilha e de iluminação durante a laringoscopia de um paciente grave. Então eu tenho que ter mais de uma lâmina, mais de um cabo, pilhas de reserva, para que eu não tenha nenhum evento adverso ligado a isso.
Essa imagem só mostra aqui a imagem, por exemplo, de um fabricante, mostrando a diferença entre um cabo de laringo infantil e de um cabo adulto. Dá para ver a diferença, né, do tamanho aqui. O tamanho em si, de altura, é quase que o mesmo, a largura deles que é diferente. E hoje, nas folhas de emergência, que nós temos por faixa etária, desde a pediátrica a adulto, o médico ele nos recomenda durante o procedimento o número de lâmina que ele deseja. Se é a lâmina curta, se é a lâmina reta, e o número da lâmina especificamente. Por quê? A lâmina não pode ser nem muito curta, nem muito longa, senão ela não faz o seu objetivo. Pensando aqui no tubo endotraqueal, né, nós podemos ter aqui tubos hoje com ou sem balonete. A estrutura desse tubo, ela começa aqui com um conector, e geralmente ele é universal, de um diâmetro externo de cerca de 15 milímetros. Ele tem também uma linha radiopaca, que vai da ponta proximal aqui até a distal, e essa linha ela identifica a posição adequada numa radiografia, que pacientes que são entubados têm que ser radiografados para que a gente avalie a posição do tubo. Os marcadores de profundidade, que são os centímetros contados desde a ponta do tubo para monitorar a profundidade, o deslocamento desse tubo. Nós chamamos aqui também, né, do botão de controle aqui, na verdade, de cuff, né, que na verdade a gente vai monitorar a pressão do paciente. A maioria dos tubos não tem esse dispositivo que a gente utiliza, que ele chama supracuff, que ele permite aspiração de secreções subglóticas por lumen dorsal de sucção acima do cuff. Então, inclusive hoje, é, no manual de PAV, de prevenção de pneumonia associada à ventilação, eles sugerem a utilização desses tubos, que são tubos com cuff adicional para que a gente possa fazer aspiração de secreção subglótica, tá? Então, é importantíssimo, mas eu particularmente nunca tive disponível aí na unidade que eu trabalho um tubo com essa característica. Seria um plus na nesse tipo de tubo. O balonete, nós discutiremos aqui a importância da pressão desse balonete, né, e do controle do cuff para que a gente não tenha lesão de via aérea. E ele vai ser insuflado justamente aqui a partir dessa válvula unidirecional. Nós temos aqui esse balão, que é o chamado então cuff, né, que ele na verdade previne a passagem de fluidos e secreções da traqueia e o escape de gás, né, do ar da ventilação dada ao paciente com uma pressão positiva. O final aqui, essa parte distal do tubo, nós chamaremos ela de bisel, tá? E nós temos sempre aqui uma parte lateral que é chamada de olho de Murphy, que ele permite a passagem de gás e ventilação caso eu tenha alguma obstrução da ponta. Isso aqui é um dado importante porque nós podemos, inclusive, ter aqui a obstrução da ponta do tubo, porque nós chamamos de rolha, ou acúmulo de secreção espessa. Então, isso aqui é um dispositivo até de segurança para ventilação adicional, caso eu tenha uma obstrução desta última via. Para pacientes adultos, né, nós temos geralmente uma padronização que para homens nós utilizaremos tubos de número 8 a 9 e mulheres tubos em torno de 7,5 a 8,5. Isso vai variar muito da estatura, do tamanho aí deste paciente. Na pediatria, o mais recomendado atualmente, até coloquei essa publicação aqui desse pediatra que chama Gabriel Gouveia, naquele blog Sobrevivendo nas Horas Vagas, em que ele chama atenção justamente para que o cálculo desse diâmetro interno ele pode ser feito da seguinte forma. Recém-nascido que tenha superior a 3 quilos, tubo de 2,5 a 3. De 1 a 11 meses, tubo de 3 a 3,5. Crianças acima de 1 ano, eu vou estar fazendo o seguinte cálculo: idade em anos dividido por 4 mais 3,5, tá? Então, esse cálculo aqui, ele é importante, ó, que é o chamada fórmula de Motoyama, tá? Que é o autor que sugere idade dividido por 4 mais 3,5 para a escolha do tubo endotraqueal. Por exemplo, se eu teria aqui uma criança de 3 anos, deixa eu pensar, uma criança de 8 anos,
E aí eu teria idade. 8 dividido por 4, 2, mais 3,5. 8 dividido por 4, 2, mais 3,5, 5,5. Isso. Então, nesse caso, eu escolheria um tubo por volta de 5,5 para essa criança, tá? E a orientação é sempre arredondar o tamanho calculado para um diâmetro interno menor, porque tubos muito calibrosos podem gerar uma lesão traqueal. Em caso de resistência na passagem desse tubo, aí deve-se usar geralmente um tubo menor. Por isso que quando o médico te informa, olha, eu quero um tubo 4, eu quero um tubo 3, eu quero um tubo 2,5, sempre o ideal é você separar dois tubos do número que ele pediu e pelo menos um tubo abaixo e um tubo acima. Deixa eu explicar como é que é isso. Se ele me pede, por exemplo, Cleiton, separa para mim, eu vou entubar com tubo 6. Eu deveria separar dois tubos número 6. Por que dois? Porque pode ser que danifique. Se ele entubar o esôfago de forma incorreta, ele vai ter que trocar esse tubo por um novo. E ele deixa um número para cima, um número para baixo, porque na hora que ele faz a visualização da glote e a laringoscopia, ele pode sim optar por mudar a numeração, dependendo se ele vê edema, estreitamento de via aérea, alguma má formação. Isso é importante. Lembramos aqui a importância de confirmar a posição do tubo para evitar que esse balonete. Então, é importante confirmar a posição desse tubo, evitando que o balonete esteja sobre a cartilagem cricoide do paciente, assim como ajustar a pressão do balonete com o cufômetro. O cufômetro é esse dispositivo em que ele mede a pressão do cuff, sendo recomendado hoje uma pressão média em torno de 25 centímetros de água. Tá? Eu trago aqui para vocês, e eu busquei a referência de protocolos pediátricos. Eu gosto muito desse protocolo da Rede FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas, em que ele já me traz aqui. Observem que aqui ele já está me trazendo uma recomendação. Ó. Tamanho do tubo endotraqueal, regra, idade dividido por 4 mais 4. Pessoal, isso vai variar de acordo com a literatura, tá? Então, isso para que a gente tenha noções. Nas folhinhas de emergência, principalmente as pediátricas, nós temos lá já a recomendação do tubo por faixa etária, o peso da criança. Talvez uma criança mais importante só do que faixa etária também é peso, tá? Então, recomendações deste protocolo, ó. Utilizar tubos com balonete rotineiramente em crianças com mais de 8 anos, ou nas menores, com doença pulmonar que necessite de altos parâmetros ventilatórios, como na asma e na pneumonia. Nas crianças menores, deve-se usar tubo com balonete, usar com diâmetro de 0,5 milímetro abaixo do especificado para a idade. Ou seja, já existe. Você está querendo dizer o quê, Cleiton? É sim para usar balonete, só que para crianças geralmente menores de 8 anos, a partir desse cálculo, a gente recomenda aqui diminuir 0,5 milímetro abaixo do especificado para a idade também. Então, isso aqui é importante. Nós já temos algumas tabelinhas que já vêm prontas, tá? Por exemplo, bebês prematuros. Nós vamos utilizar aqui um diâmetro que vai variar de tubo número 2 a número 3. Ao passo que, por exemplo, a criança de 4 a 5 anos, eu teria. Vamos fazer um cálculo aqui. Então, uma criança que tenha 5 anos, 5 dividido por 4 vai dar 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Mais 4, 5,25. É isso aqui, ó. Só para vocês entenderem como que faz esse cálculo. Pega um menino de... a partir do momento que eu falo aqui, 16 anos. 16 dividido por 4, 4 mais 4, 8. Já é um tubo num padrão de paciente adulto, 7,5 a 8. E aí, é fundamental essa recomendação, ó, repetindo, crianças menores, ou seja, de 8 anos, usar tubos com balão, usar um diâmetro 0,5 milímetro abaixo do que especificado geralmente por essa fórmula, tá bom? Porque antigamente existia uma cultura de não indicar muito cuff, balonete nos tubos pediátricos, e hoje a gente já indica que nós temos tubos que geralmente agora têm um volume mais adequado, ele não faz tanta pressão traqueal e reduz com a nova tecnologia o risco de lesão na traqueia.
Então, o uso de tubos menores e balonados, ele é seguro, né? A utilização do tubo com balonete, ele diminui o vazamento de ar. A gente tem que lembrar que cuff ou balonete, ele não é para fixar o tubo, para que ele não saia. Ele é justamente para evitar refluido de ar, escape aéreo da ventilação. Então, é importante porque isso é recomendado hoje, principalmente para os pacientes mais graves. Isso vai diminuir também a necessidade de troca subsequente de cânulas e ele vai aumentar também a confiança na monitorização ventilatória do paciente. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um tubo já de número 4, que ele é pediátrico, com o cuff de insuflação. E a gente pode observar que esse tubo é todo marcado para que a gente tenha aí na intubação a referência de que marca no dente incisivo ou na comissura labial o tubo terminou de ser introduzido, para que a gente anote e tenha um parâmetro de que esse tubo não foi deslocado. Temos que ter disponível também como material, né? Lembrando aí que na avaliação da cavidade oral a gente já vai retirar próteses, né? Porque imagina entubar um paciente com dentadura. Isso vai deixar a prótese ventilatória instável e gerar até lesão no paciente. Então, essas próteses, mais em pacientes adultos e idosos, ela deve ser retirada. A disponibilidade de aspiradores de ponta rígida, principalmente no trauma, ou flexíveis no ambiente intra-hospitalar, que é o mais comumente utilizado. E lembrando que o A é de vias aéreas livres e eu tenho sim que aspirar secreção na cavidade oral, porque ela dificulta a visualização da glote. E muitas vezes, antes de um paciente ser entubado, vai ser necessário que a equipe de enfermagem, de fisioterapia, equipe médica, providencie a aspiração de nariz, boca, tubo. Tubo ainda não, né? Porque ele não está entubado. Mas antes, por quê? A presença de secreção no nariz e na boca, ela pode dificultar a visualização na laringoscopia. E esses dispositivos todos têm que estar prontos no leito de atendimento, ou portáteis, ou dispositivos acoplados ao vácuo no painel de gases da unidade. Nós temos aí os dispositivos utilizados para aspiração traqueal, descartáveis ou não. Como medidas ainda de desobstrução da via aérea adjuvantes, nós teremos que ter disponível as cânulas chamadas de cânula orofaríngea e cânula nasofaríngea. Como nesse corte aqui anatômico nós podemos ver, a cânula orofaríngea, também chamada de Guedel, ela é introduzida na cavidade oral e ela justamente puxa essa base muscular da língua para cima, facilitando aqui a abertura do ar com a passagem dele pela via aérea. E, ao mesmo tempo, a cânula nasofaríngea, ela já é introduzida na cavidade nasal e ela vai terminar aqui na base, aqui, ó, na nasofaringe, também fazendo a abertura da cavidade. Temos que lembrar que a cânula orofaringe ou de Guedel, ela é contraindicada se houver reflexo de vômito. Pacientes que estão conscientes tendem a não tolerar e ela não protege via aérea. O seu uso, então, ele é temporário. E a cânula naso, ela tem indicações ainda mais restritas, até porque a passagem dessa cânula na cavidade nasal pode gerar trauma adicional e menor tolerância ao paciente. Então, a mais utilizada realmente é a cânula orofaríngea ou de Guedel. Essa imagem eu também indico para vocês seguirem essa página, que chama Experiências de um Técnico de Enfermagem.com. E olha como é que ficou bacana esse desenho. Geralmente a gente pode indicar cânulas pela cor, mas não é ideal, a gente pede pelo número. Então, na ficha de atendimento, a gente pode ter lá, para essa criança e esse peso, está indicado uma cânula 1. Que eu tenho desde cânula 00 a número 0, variando aqui dependendo do fabricante até a número 6. Para adultos, XL ou XLL, como eu aqui sou XLL, grandão, precisaria de uma cânula entre a 5 e a 6 para que fosse feita a abertura da minha via aérea. Então, o objetivo final dessa cânula é justamente que ela seja inserida, nesse caso aqui na cavidade oral, terminando aqui na base da língua, abrindo a via aérea. Medida. A medida dessa cânula, ela vai ser feita colocando o dispositivo com essa parte redonda, côncava, aqui ó,
no canto da boca. Então, essa parte aqui, redonda, no canto da boca do paciente e a ponta dela, a extremidade distal, em direção ao ângulo da mandíbula, abaixo do lóbulo da orelha, do mesmo lado, tá? Então, é importantíssimo porque essa medida, tanto em crianças quanto em adultos, é feita, ó, canto da boca do paciente e aponta em direção ao ângulo da mandíbula. Este ângulo aqui, abaixo do lóbulo da orelha. A ponta, então, como referência, deve chegar na altura do ângulo da mandíbula. A inserção, nós temos um padrão diferenciado para adulto e para criança. Eu vou explicar por quê, né, como que ele é inserido. Então, a forma mais comum de ser inserida no adulto é inserir essa cânula, ou adolescentes, né, e adultos, com a concavidade voltada para cima. Então você pega essa cânula com a parte côncava voltada aqui para os olhos, para cima, e dentro da cavidade oral você faz um giro de 180 graus. E com esse giro de 180 graus, você traciona a base da língua, finalizando a inserção da cânula, tá? Aqui eu tenho um vídeo que eu mostro para vocês sobre a utilização e a inserção da cânula. Ele mostra aqui já, mais uma vez, o tamanho diferenciado, a estrutura da cânula. E nós estamos fazendo a medida, ó, da comissura labial ao ângulo da mandíbula. Pode ser feita aí também uma lubrificação para que evite a lesão, tá? Geralmente com gel lubrificante estéril, como a xilocaína geleia, que ela é indicada. Nesse caso aqui, simulando um paciente adulto, eu teria a introdução aqui, ó, com a concavidade voltada para cima, fazendo a abertura da cavidade, e lá dentro da cavidade oral eu faço o giro de 180 graus, terminando a inserção da cânula. Ela não pode ficar nem introduzida dentro da cavidade, ela tem que ficar aqui, próxima à comissura labial, e ela também não pode ficar muito exteriorizada, porque ela pode estar grande. Então é esse o posicionamento final da cânula. Mais uma vez, eles demonstram a inserção. Abriu a cavidade, gerada com a concavidade para cima. Fiz um giro de 180 graus até terminar a introdução da cânula. Como eu já havia falado, é contraindicado para pacientes que estejam com reflexo de vômito, inconscientes, porque esse procedimento, então, conscientes, ela é contraindicada para pessoa consciente com reflexo de vômito. Os inconscientes, sim, ela é indicada. Ok. E na pediatria, para crianças, nós temos aqui uma variação da técnica em que eu não faço esse giro de 180 graus na cavidade oral e essa cânula já é inserida com abaixador de língua e com a concavidade voltada para baixo, tá? Então, eu não vou fazer essa inversão dentro da cavidade oral pelo risco de lesar o palato da criança. E eu vou colocar essa cânula até que essa porção aqui, que nós chamamos de flange, repouse contra os lábios do paciente. A cânula nasofaríngea, como eu demonstrei para vocês, a medida dela vai ser feita a ponta distal vai situar-se aqui, ó, entre a base da língua e o fundo da garganta e o fundo da garganta, impedindo a língua de obstruir a via aérea. E também a medida é feita, nesse caso, ela é feita aqui, ó, da aleta nasal até o lóbulo da orelha. Nós já temos uma medida diferente. Então, a gente lembrou que na cânula oro é da comissura labial ao ângulo da mandíbula. Na cânula naso já é diferente. É da aleta nasal até o lóbulo da orelha. No nosso checklist, a gente pede que seja disponível também o guia Buji, né, que esse guia é flexível, principalmente para pacientes que têm uma via aérea muito anteriorizada, com dificuldade
de visualização das cordas vocais, que pode estar presente no trauma aí, ou esses pacientes que eu tenho uma dificuldade de mobilização cervical, né, que eu não consigo fazer uma inclinação, a posição do cheirador de forma adequada, e aí a gente consegue passar primeiro, o médico ele passa primeiro o guia. Aqui ele está sem luva, porque é só uma simulação em manequim, mas ele está passando primeiro o guia Buge, que é um guia semiflexível, e posteriormente, por esse guia, ele vai estar introduzindo o tubo endotraqueal. Nós temos que deixar disponível também sempre uma maleta de via aérea difícil. Eu coloquei essa aqui para vocês, que ela é de um fabricante famoso aí que fornece principalmente para ambulâncias, para meio militar, de resgate. E aí é interessante porque dentro dessa maleta, que ela já tem que estar conferida, lacrada, sempre checada, podem ser adicionados dispositivos que não são comuns em qualquer serviço, em qualquer unidade, e que eles facilitam a intubação para paciente que tenha via aérea difícil. Esse laringoscópio, que chama McCoy, com fibra ótica, para fazer visualização direta da corda vocal, da glote, o buge dobrável, como eu mostrei aqui para vocês, que era aquele fio guia, tubo laríngeo com sistema de aspiração, Quick Track 2 com balão. Nós discutiremos isso em uma outra aula de manejo de via aérea difícil, em que eu ensinarei sobre a crico por punção e a utilização desse dispositivo aqui, chamado então de Quick Track, tá? Que é um dispositivo de punção para fazer uma cricotireoidostomia de urgência. A bolsa reanimadora, as máscaras faciais. Olha que interessante, nesse kit vem até um medidor de cuff para a pressão do balonete do tubo que foi insuflado, assim como a adição também das cânulas orofaríngeas. Muito importante, porque como nós falamos ali de aspiração, que pode ser feita com sonda de ponta rígida ou a sonda aspira tradicional, né, flexível, hoje vem sendo indicado que a gente tem em salas de emergência, em UTI, esse sistema de aspiração chamado TrachCare. O sistema TrachCare, tradicionalmente, ele é indicado para pacientes que tenham pressão ventilatória muito alta, síndrome do desconforto respiratório, em que eu não devo ficar desconectando ele do ventilador frequentemente para fazer a aspiração. Eu manteria o pulmão dele recrutado, os alvéolos abertos, sem ter que desconectar do ventilador. Então pode observar que ele já é um dispositivo em que ele é acoplado, vou mostrar outras imagens, como aqui. Então ele é acoplado ao tubo endotraqueal do paciente, e pode observar que, ainda que a rotina, por exemplo, da minha unidade atualmente, nós temos uma preocupação aí com a contaminação por coronavírus ou outros agentes associados a aerosol, em que nós recomendamos a conexão de um filtro EPA, que é um filtro com alta filtração microbiológica, na via expiratória do ventilador, imediatamente antes da válvula expiratória. Mostrarei isso para vocês aqui hoje durante a aula. Eu vou conectar a sonda, que é esse chamado sistema TrachCare, aqui no tubo. Vou conectar uma traqueinha, que é essa sanfoninha aqui, ó, conectada do HME, né, na TrachCare. E vou conectar o filtro HME entre essa traqueinha e a via comum do circuito. Então, repetindo, a orientação que a gente tem hoje, principalmente para entubar paciente em padrão COVID, com qualquer outra doença, com disseminação de aerosol, que tem um alto risco de contaminação, você já acopla o circuito ventilatório num filtro de HME, que é um filtro de umidade, que faz aquecimento, e quando nós temos alguns filtros desses que podem ter barreira de proteção microbiológica ou não, e nós já teremos aqui acoplado essa sonda chamada de sistema TrachCare, justamente para que, aspirando em sistema fechado, eu vou evitar a disseminação de aerosol também no ar ambiente. Aqui mais uma vez um treinamento que foi dado recentemente, mostrando o tubo inserido aqui no manequim, conectado ao filtro chamado HME, para essa traqueia que tem a via inspiratória e respiratória.
Nós temos aqui já até um sensor de uma célula de capnógrafo acoplado também para a detecção do CO2. E nesta via, a utilização do sistema Traquequer para aspiração por via fechada. Então cabe aqui, estou falando de HME, de filtro EPA, trouxe aqui para vocês nessa aula, e é uma curiosidade que muitos profissionais têm, sobre essa diferença, né? Qual que é a diferença entre os filtros HME, o filtro HMEF e o filtro EPA? Discutiremos isso aqui. O filtro HME é o mais simples, que ele é um trocador de calor e umidade. O filtro HMEF, ele é um trocador também de calor e umidade, em que geralmente ele tem um filtro bacteriano associado, ou um filtro microbiológico associado. Ele não é o mais potente, mas ele tem. E o filtro EPA, que ele é um filtro com alto poder de eficiência, aí, principalmente na retenção de micro-organismos. Então, a recomendação que nós damos hoje é a utilização associada do filtro HMF na conexão Y, que é esta de cá, que eu mostrei para vocês, mais o filtro EPA, que é o HEPA, na saída exalatória do respirador. Porque o ventilador mecânico ele vai ter uma via inspiratória e uma via expiratória. O filtro EPA, assim como o filtro HME ou F, ele é descartável, sendo recomendado que ele seja trocado em média a cada 3 dias. Fiz aqui para vocês um resuminho da característica de cada um. O filtro HME, então ele é um trocador de calor e de umidade, ele pode ou não ter filtro microbiológico, e eles são colocados, como eu mostrei nas imagens, entre o tubo endotraqueal ou a traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador. Justamente aqui, como nós mostramos, ó, conector em Y e ele é colocado aqui. Tem a função de aquecer e umidificar o ar inspirado. O filtro HMEF, qual que é a diferença dele? Ele também é um trocador de calor e umidade, só que ele possui um filtro microbiológico. Eles são colocados no mesmo local que o filtro HME, então ele faz essa barreira microbiológica. Porque alguns serviços têm dificuldade de comprar ou adquirir o filtro EPA, que é o filtro que tem o maior poder de filtração microbiológica, e acabam utilizando o filtro HMEF, até mesmo que ele é de custo menor e pela disponibilidade. Mas, como eu recomendei aqui, na via expiratória, na via que o respirador solta o ar do paciente para o meio ambiente, o recomendado é que seja colocado então nesse ramo expiratório, em que é a saída do ar pelo respirador, que ele vai atuar como uma barreira microbiológica. E ele aí já tem uma taxa de filtragem acima de 99,99% dos micro-organismos. E ainda assim, que chamar a atenção aqui nessa imagem do paciente que está numa UTI, e alguns profissionais têm dificuldade de conhecer esses filtros, de saber como utiliza e também até do posicionamento correto. Porque o posicionamento correto com a traqueia do ventilador e com o filtro é este aqui. Ele tem que ficar aqui totalmente inclinado, porque justamente ele vai evitar a condensação de secreção na traqueinha. Como neste caso aqui do errado, eu estou vendo que acumulou secreção traqueal do paciente, purulenta, salivar, né? Secreção fluida no sistema, no dispositivo. Então aqui eu estou chamando a atenção de que este posicionamento ele é inadequado, porque ele aumenta a saturação e a perda de funcionalidade rápida desse filtro. A recomendação é que ele fique totalmente nessa posição vertical. Ok? Então, terminamos aqui este módulo falando de materiais respiratórios, do checklist de intubação. E antes disso, de eu finalizar a aula, antes que eu me esqueça, eu preciso de voltar naquele checklist, só para finalizar ele com vocês. Nós discutiremos ele em outra aula. Mas aqui, só para voltar, porque eu fui lá nos materiais para entender que eu tenho que checar todos esses materiais previamente, já deixar as drogas disponíveis,
Nós discutiremos numa próxima aula somente sobre as drogas, restringir o número de pessoas durante o atendimento, tentar ter um líder da equipe que seja o mais experiente, perguntar quem será a pessoa assistente ao intubador. Nós damos preferência ao enfermeiro na administração de drogas, pela complexidade no procedimento, e quem chamará ajuda e quem será chamado em caso de alguma dificuldade. Porque, em caso de dificuldade, intubação difícil, nós temos que pensar em como manter a oxigenação da paciente, que seria esse plano de backup, né, um plano de segunda via, e manter com uma via aérea alternativa, pensando em complicações que são esperadas, e mesmo assim, após a intubação do paciente, terá que ser feito um checklist pós-intubação, com a verificação do posicionamento do tubo, com a detecção do gás carbônico pela capnografia sempre que disponível, a ausculta gástrica no campo, primeiro gástrico aqui e depois no campo pulmonar, para avaliar se esse tubo está seletivo ou não. Então, assim que o médico intuba, primeira coisa é confirmar se esse tubo está lá ou não, repetir a avaliação clínica do paciente, lembrando que após intubação é muito comum a hipotensão, então avalie o ABCDE, o A de vias aéreas, o B de ventilação, o C de circulação, o D de avaliação neurológica, o E de extremidades e temperatura, para avaliar se esse paciente após a intubação precisa de alguma medida adicional, tá? Elevando a cabeceira a 30 graus e considerando como que vai ser mantida a analgesia e sedação do paciente após esse procedimento. Nós teremos que ter o ajuste do ventilador. Este ajuste do modo ventilatório, na maioria das unidades, ele é feito pelo médico assistente responsável ou pelo fisioterapeuta de plantão, né? Eles nos ajudam em relação à montagem daquele sistema de traquequer, nos dispositivos como os filtros, né? E até na fixação desses tubos. Mas lembrando que a equipe de enfermagem tem que dominar este procedimento, porque não é em todos os horários ou todas as unidades que nós temos um fisioterapeuta disponível. E, na sequência, terá que ser pedido raio-x de tórax e considerar TC de tórax para alguns pacientes também que eu não tenha um diagnóstico tão definido, tá? E um exame importantíssimo aqui será a gasometria arterial, para avaliar no paciente se a troca gasosa melhorou após a intubação. Nós teremos que continuar os cuidados, checando a pressão de Cuff, avaliar as sondagens gastrointestinais que vão ser indicadas, até para esvaziamento de estômago, retirada de ar e líquidos, e a higienização e cuidado com os olhos também do paciente, porque um paciente sedado, curarizado, muitas vezes ele pode até ficar ali com abertura ocular, entubado. Isso pode gerar lesão de córnea. Então é muito importante que esses pacientes que estão sedados em ventilação mecânica tenham uma proteção dos olhos também para evitar as lesões de córnea. Ok? Então, só fechando aqui que eu havia caminhado, nesse método de avaliação de dificuldade aérea, que nós falamos de Malampate, outros critérios como obstrução e obesidade, aqui que vai ser procurar o que pode comprometer a passagem do tubo, como hematoma cervical, tumor de cabeça e pescoço, inflamação da epiglótica e epiglotite, assim como um corpo estranho presente na via aérea. E aí nós vamos checar aqui também a mobilidade do pescoço, porque ela pode ser um dificultador na via aérea. Por exemplo, pacientes com trauma, pacientes idosos com artrose importante podem ter uma mobilidade de pescoço dificultada, e isso já ser então, junto com todos esses critérios, um indicador aí de dificuldade na intubação e numa via aérea difícil para estes pacientes. Ok? Então, finalizo aqui com vocês essa aula e estarei disponível aí para as dúvidas em relação a este conteúdo. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Tchau.